Shalom, shalom, tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre o mistério da oração em línguas. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o que é realmente a oração em línguas. Principalmente aquelas verdades que são pouco exploradas na igreja e que eu acho que são extremamente importantes para que você entenda a real importância dessa oração. Não basta apenas conhecer a oração em línguas, tem que saber usá-la, tem que saber praticá-la. Tem muito crente que fala em línguas, são línguas legítimas, mas que não estão ajudando em nada essas vidas. As pessoas continuam com problemas de caráter, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas espirituais. E por que será? Porque elas usam a língua da maneira indevida. É igual a alimentação. Você se alimenta para ficar mais forte, você se alimenta para ficar mais saudável, mas tem gente que se alimenta para ficar com pressão alta, para ficar obeso. Então deve-se saber o que é e como usar a oração em línguas, ok? Então a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: a oração em línguas é um único dom dado por Deus para a sua edificação pessoal. Todos os outros dons, eles são para a edificação do próximo, edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Então veja bem, um dom de revelação, um dom de interpretar, um dom de cura, o dom do serviço, o dom do amor, o dom da palavra. Todos esses outros dons são dons que eu vou usar para te abençoar, eu vou usar para te servir, para servir ao corpo, para servir à noiva. Agora, o único dom que foi criado para eu ministrar sobre mim, o único dom que foi criado para quando eu usar, eu estar me servindo, me edificando, é o dom de línguas. A palavra de Deus vai dizer isso. Aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo e edifica o seu espírito. Então, nós precisamos entender que se o dom de línguas foi criado para minha edificação, em primeiro lugar, significa que eu preciso ser edificado. Tem muita gente que está no altar, abençoa todo mundo, mas a vida dela está toda errada. Por quê? Porque ela aprendeu a edificar o próximo, mas não aprendeu a se edificar. Então a primeira coisa que eu entendo é o seguinte: o dom de línguas é um dom que eu preciso usar, eu preciso praticar, porque eu preciso ser edificado. Existem outras maneiras de ser edificado? Claro que existem, mas não no nível e no quesito que a oração em línguas atua. Então veja bem, se eu quiser ser edificado fisicamente, eu vou fazer academia, eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar da maneira certa, eu vou cuidar da minha saúde. Se eu quiser ser edificado emocionalmente, eu vou fazer práticas de inteligência emocional, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou me aceitar. Se eu quiser ser edificado socialmente, eu vou trabalhar com relacionamento, eu vou criar networking. Se eu quiser ser edificado profissionalmente, assim por diante. Agora, o dom de línguas edifica o meu espírito. Então não adianta, tem muita gente que vai dizer aí em determinadas doutrinas teológicas ou em determinadas denominações que não é necessário falar em línguas. Mas se Deus criou um único dom para a minha edificação, e se a Bíblia diz, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, edifica o seu espírito, então aquele que não fala em línguas, ele vai ficar sem esse tipo de edificação. E olha que interessante, quanto mais você fala em línguas, maior o seu edifício espiritual construído dentro do seu espírito. E esse edifício espiritual ele pode não ser visto aos olhos naturais na primeira instância, mas mais cedo ou mais tarde é perceptível o nível de unção, o nível de autoridade espiritual, o nível de quebrantamento, o nível de santificação. E isso quando se fala em línguas da maneira adequada, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Mas é importante que você estabeleça a prática da oração em línguas todos os dias. Ideal seria pelo menos 1 hora por dia. Agora, se puder praticar pelo menos aí meia horinha de manhã, depois mais 20 minutos, para que o seu espírito se habitue a essa prática. Orar em línguas não é um idioma. Tem muita gente que fica tentando entender o que está sendo falado nas línguas estranhas. E isso não existe. Apesar de usar essa palavra línguas, mas não tem nada a ver com como se fosse, poxa, tem o inglês, tem o português, tem o mandarim. Não. Línguas espirituais não são idiomas. E isso é um mistério. Por isso que o diabo não consegue interpretar as línguas. Porque se fosse um idioma, ele conseguiria interpretar. Ele ia simplesmente fazer um mapa de dialetos e ele entender ralabalá significa isso, recalabachá significa aquilo. Não existe isso.
Então, eu posso estar aqui e uma pessoa do meu lado falando línguas totalmente diferentes e tendo o mesmo significado no mundo espiritual. Ou pode acontecer eu estar falando uma língua idêntica a essa pessoa que está do meu lado, e no mundo espiritual nós estamos falando coisas totalmente diferentes, porque não são idiomas. Então, o que é línguas? Línguas espirituais é um ato profético que se assemelha a como se fosse uma manivela. Imagina uma manivela, ou algum equipamento mecânico que você precisa estar mexendo nele o tempo inteiro. Imagina, por exemplo, como se fosse um ventilador movido a manivela. Pronto. Então você coloca a mão na manivela e conforme você vai rodando aquela manivela, a hélice do ventilador vai gerando vento. No momento que você para de mover a manivela, a hélice do ventilador ela vai parar de gerar vento. E é isso. No mundo espiritual não é diferente. Então quando você começa essa manivela está sendo movimentada. E a edificação começa a ser gerada dentro de você. Às vezes a edificação é uma cura física, porque a cura física é consequência de algo espiritual. Às vezes a edificação é uma transformação intelectual, uma transformação emocional, uma ideia, uma resposta, um milagre. Às vezes a edificação é um quebrantamento, às vezes é até mesmo um confronto de Deus, um puxão de orelha de Deus. Milhares de coisas podem acontecer conforme você vai praticando línguas. Nós vamos aprender isso mais para frente, que às vezes tem gente que fala assim, poxa, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a ficar mais nervoso, eu ficar mais inquieto, apareceu uma dor de barriga. É porque o que está oculto vai sendo revelado, e isso também é edificação. Agora, o importante é que se fale em outras línguas. Quando você vai falando em línguas, é como se estivesse acendendo uma lanterna dentro de você. E essa lanterna dentro do teu espírito, ela vai vasculhando tudo que está certo e tudo que está errado e vai arrumando você. É por isso que se fala edificação. A palavra edificação no grego é oikodomos, que significa constrói uma casa nova dentro de você. Então os móveis são trocados, a parede é rebocada ou embolsada de acordo com o lugar onde você mora. O chão, o piso é trocado, o telhado é protegido. Tudo é transformado conforme você vai falando em línguas, dia após dia, hora após hora. Por que o dom de línguas é o menor dos dons? O dom de línguas é o menor dos dons porque ele é o único dom criado para caber em qualquer espírito regenerado. O que é um espírito regenerado? É uma pessoa que aceitou Jesus. Então a pessoa que está sem Jesus, que ela não aceitou Jesus, ela tem corpo, alma e espírito, mas o espírito dela está adormecido. Está aprisionado em um cativeiro de incredulidade e desconhecimento do mundo espiritual. Então esse espírito ele está lá, longe de Deus, adormecido. Ou se essa pessoa veio do espiritismo, de práticas ocultistas, o espírito dela não está adormecido, mas ele está acordado para o mundo oculto, para o mal. Então, no momento em que a pessoa aceita Jesus, o espírito da pessoa é regenerado e ativado para Deus. Essa pessoa, ela é nova criatura. Então, é como se fosse um bebezinho no mundo espiritual. Imagina um bebezinho pequenininho, 30 centímetros, bem pequenininho. Os dons maiores não cabem dentro desse espírito, dessa criancinha espiritual. Um dom do amor, um dom de cura. Imagina uma pessoa que acabou de aceitar Jesus receber um dom de cura, um dom de sinais extraordinários. Não cabe dentro dela. Então o que acontece? Deus criou dons menores. E o menor de todos os dons é um bem pequenininho que ele vai caber dentro do espírito regenerado. A pessoa acabou de aceitar Jesus, ela ainda não entende nada de Bíblia, ela ainda não entende nada de arrependimento, ela ainda não entende nada de perdão, ela não entende nada de nada. Só que o dom de línguas cabe dentro dela. E ela vai receber aquele dom. Então o melhor momento para orar por uma pessoa, para receber o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, é no momento que ela aceitou Jesus, porque ela já está pronta. Por isso é o menor dos dons. Aí você ora, pede para ela falar em línguas, essa pessoa vai começar a receber as palavrinhas na mente dela, você fala para ela, pode falar, não tenha dúvida, pode falar. E ela vai começar a falar em outras línguas. O que vai acontecer? Vai gerar edificação. Olha só como é que nós cristãos erramos, e erramos muito. Uma pessoa aceita Jesus. Imagina, uma prostituta aceitou Jesus, aí ela chega na igreja
com a roupa praticamente sem roupa, com o corpo totalmente à mostra, exagerada na maquiagem, com uma linguagem corporal totalmente descontextualizada com a igreja, fumando cigarro. E aí alguém vai chamar ela e vai falar assim: olha, minha querida, nós vamos fazer um discipulado contigo. Você não pode mais vir de roupa curta para a igreja, você não pode mais usar esse excesso de maquiagem, você não pode mais fumar cigarro porque é pecado, faz mal para você, você não pode mais falar palavrão. Aí essa pessoa muda tudo isso porque ela foi discipulada. Claro, isso é bom, isso é importante. Só que ela mudou de fora para dentro, porque dentro dela as iniquidades continuam, o desejo continua, as estruturas que geraram aquele estereótipo continuam. Então, quando você ora para ela ser batizada no Espírito Santo, e ela começa a falar em línguas, e no discipulado você vai dizer para ela assim: olha, pratique línguas 2 horas por dia, você precisa, nesse primeiro mês, nesse segundo mês, fale em línguas o máximo que você puder. Essa pessoa vai chegar em casa e vai começar e depois ela vai acabar de falar em línguas. É bem provável que ela vai fumar um cigarro. É bem provável que ela vai continuar rebolando do jeito que rebolava, só que é o seguinte: ela vai continuar falando em línguas. E aquilo que estava fora do lugar vai começar a ser edificado e vai gerar uma transformação legítima, uma transformação genuína. Hoje nós temos muito crente dentro da igreja que é uma falsa transformação. A pessoa, na verdade, não foi transformada, ela foi adaptada ao evangelho. As pessoas estão na igreja, inclusive líderes, cheios de pecados, cheios de maldições, cheios de iniquidade, passam a vida inteira na igreja e não foram transformados, porque não aprenderam a se edificar. Ok? Então, você às vezes pensa assim: poxa, eu não posso falar em línguas hoje porque hoje eu estou estressado, estou estressada, hoje eu pequei de manhã, cometi um pecado grave. Uau, que maravilha! Você está nervoso? Fale em línguas. Acabou de pecar? Fale em línguas, porque é esse o melhor momento para buscar edificação. É no momento que você sente que não está edificado. E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não estou com vontade de falar em línguas. Quem disse que tem que estar com vontade? Vontade é um atributo da alma. A alma é emoção. Falar em línguas é um atributo do espírito, não tem nada a ver com a sua emoção. Você pode estar extremamente mal-humorado justamente porque você não está edificado. Mas conforme você vai praticando, a edificação virá. Amém? Eu creio que você entendeu. Eu falei muita coisa importante aqui e ainda estamos no segundo vídeo. Espere até o próximo e não deixe de olhar aqui embaixo, tem uma tarefinha para você. Até a próxima. Tchau, tchau.